Olá, meus amados irmãos, meus queridos em Cristo Jesus, graça e paz, uma boa tarde. Estamos aqui para mais uma devocional. Como é bom poder buscar a presença do Senhor Jesus. Como é bom poder meditar nas Escrituras e aprender aos pés do Senhor através da sua revelação especial que de maneira tão poderosa chegou a nós e veio na nossa própria tradução em português, e nós temos a oportunidade de entender a Escritura pela iluminação do Espírito Santo. Então nós estamos aqui nas nossas devocionais desde o dia 1º de janeiro de 2023. Todos os dias nós postamos aqui um vídeo trazendo um tema, trazendo uma reflexão para te ajudar na sua caminhada diária com Deus. Porque o verdadeiro cristão precisa todos os dias buscar a presença de Deus através da oração e também através da meditação, da leitura, do estudo da Santa Palavra de Deus. Então eu fico muito feliz em poder estar usando esse meio aqui de comunicação através das redes sociais e levando para você e te ajudando a todos os dias meditar na Santa Palavra de Deus. Então hoje nós estamos na nossa devocional de número 17, ok? Hoje é 17 de janeiro de 2023. Nós passaremos aqui 365 dias com o Senhor. Antes de nós entrarmos aqui na devocional, deixa eu só rapidinho aqui te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o link do nosso canal para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus, para que outros irmãos também recebam essas devocionais. Se inscreve, dá o teu like, porque isso é muito importante para que o YouTube envie o nosso vídeo para outras pessoas, para que o nosso vídeo fique naquela evidência do YouTube, e assim a gente tenha mais facilidade de alcançar mais pessoas. Por isso que é muito importante o seu like, ativa o sininho das notificações. Me ajude a divulgar, a difundir, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo para a glória de Deus, tá bom? Você já fez isso? Glória a Deus, muito obrigado a todos em nome de Jesus. Hoje nós queremos falar sobre a seguinte reflexão: imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual, né? E o personagem que nós vamos aqui usar como exemplo de imaturidade espiritual é o exemplo de Ló, que é sobrinho de Abraão, que depois posteriormente Deus mudou o seu nome para Abraão. Então vamos tratá-lo aqui como Abraão. Se alguma vez eu falar Abraão ou Abraão, você sabe que é o mesmo personagem. Então esse sobrinho de Abraão, ele se apresenta aqui no texto, e nós temos algumas lições importantes para aprender com Ló sobre imaturidade espiritual. Quantas vezes nós não somos imaturos? Por quê? Porque revelamos, porque decidimos, porque fazemos coisas que mostra que nós ainda não amadurecemos, que mostra que ainda não crescemos espiritualmente, que ainda não não somos adultos, né, por assim dizer, espiritualmente falando. Então o texto ele é extenso, mas eu aconselho você a ler aí, né? Você pare em algum momento e leia Gênesis capítulo 13, do versículo 5 ao versículo de número 18, para que você entenda tudo isso que nós vamos falar e apresentar para você aqui agora. Na proporção que nós formos aqui apresentando as aplicações do texto, nós vamos lendo aqui a referência para que você compreenda que a vontade de Deus para nós é a nossa maturidade, nosso crescimento saudável, que nós nos tornemos
adultos espirituais e deixemos de ser imaturo, meninos espirituais, porque aí muitas coisas, muitas decisões serão tomadas na imaturidade e isso vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus e a nossa caminhada, certamente, com o Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá. Segundo Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 7, quando Pedro está se referindo à destruição de Sodoma e Gomorra, e dizendo que Deus livrou o justo Ló. Interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, apresenta Ló como justo, como um homem temente a Deus, como um homem conhecedor das leis de Deus, né? Porque ser justo aqui significa alguém que faz o que é reto, alguém que faz o que é certo, o que é correto. E no conceito judaico de ser justo, era alguém que conhecia a lei, era alguém que conhecia os mandamentos do Senhor. É evidente que a essa altura ainda não tinha o decálogo, ainda não tinha os 10 mandamentos, mas Deus já havia se revelado a Abrão, e certamente que Abrão já tinha o conhecimento, já tinha a noção do que era a vontade de Deus para a vida dele, e com certeza ele revela ao seu sobrinho que está caminhando com ele naquela peregrinação as instruções ou as experiências que ele já tem com esse Deus, despertando, influenciando o seu sobrinho Ló a também ser um homem temente a Deus, a ser um homem obediente às ordens de Deus, como foi também o seu tio Abrão. Então é interessante isso. Então Ló era um homem justo, era um homem que já tinha algum conhecimento da vontade de Deus por meio de Abrão e pela experiência que ele via na vida do seu tio. Mas aqui no texto a gente percebe que mesmo Ló sendo esse homem justo que é apresentado por Pedro, mas é difícil de conciliar essa expressão de Pedro com o que nós lemos, com o que nós vamos ler aqui no texto. Porque Ló, ele vai agir de maneira totalmente equivocada. Ló, ele vai tomar decisões totalmente alheia à vontade de Deus. Ló, ele vai tomar decisões, ele vai seguir direções para a vida dele que é motivado pela avareza, que é motivado pela concupiscência dos seus próprios olhos, né? Então, daí a gente já começa a entender que não existe nenhum personagem bíblico perfeito. É por isso que a Bíblia, ela é um livro santo, ela é um livro que trata sobre a verdade, porque a Bíblia, ela não esconde os defeitos desses homens de Deus. A Bíblia não esconde, por exemplo, o adultério de Davi. A Bíblia não esconde, por exemplo, a mentira de Abrão, o pai da fé. Como a Bíblia também não vai esconder essa decisão errada desse homem que Pedro apresenta, que é Ló, como um homem justo. E aí tem uma lição muito importante, é que nós não podemos salvar-nos a si mesmos. Não podemos nos salvar a si mesmos. Então, desde o Antigo Testamento, desde Adão, até a pessoa de Jesus Cristo, o homem não podia e não pode salvar-se a si mesmo. Era necessário vir o homem perfeito, era necessário nascer o homem sem pecado. E esse homem nasceu, e esse homem veio, habitou entre nós, morreu na amarga cruz, mas ressuscitou e cumpriu a missão. Ele é Jesus, ele é o homem perfeito, ele é o homem sem pecado. Por isso que nós podemos nos achegar a ele e termos convicção da nossa salvação e adorá-lo e servi-lo e confiar nas suas promessas. Porque ele sim não errou, ele sim nunca pecou. Mas todos os personagens do Antigo Testamento falharam, erraram.
E essa é a lição. Somos pecadores e precisamos de um Salvador. E ele veio e ele é o Senhor Jesus. Então não é mérito nosso, é mérito dele. Foi ele que se entregou por nós na cruz. Então devemos servi-lo, adorá-lo, amá-lo de todo o nosso coração. Então, por mais que seja difícil conciliar essa descrição de Pedro com o que diz o texto aqui de Gênesis 13, de 5 a 18, falando sobre Ló, entretanto, nós precisamos reconhecer que, apesar de a fé ser forjada e lapidada nas circunstâncias, ela não é um resultado automático das circunstâncias. Então, a minha fé, ela é fortalecida, sim, em meio às adversidades, às circunstâncias adversas da minha vida, da minha jornada de fé, mas a minha fé, ela não é resultado dos meus problemas. A minha fé, ela não é resultado das minhas adversidades. Você compreende isso? A minha fé, ela é gerada pela palavra de Deus, pela Escritura. Ela é gerada no momento em que eu decido, pelo Espírito Santo de Deus, obedecer a palavra. Aí a palavra de Deus vai gerar fé no meu coração e as adversidades vai me ajudar a lapidar, a forjar, a fortalecer essa minha fé. Mas o princípio da minha fé é a palavra e não os problemas. É por isso que nós entendemos que muitas pessoas vivem na igreja, muitas pessoas vivem nesse ambiente religioso, de pregação, de culto, congregam numa igreja, mas nunca cresceram espiritualmente. Nunca se desenvolveram a sua maturidade espiritual. Nunca, de fato, provaram que são verdadeiramente convertidos. Eu acredito que você conhece alguém assim. Pessoas que têm anos de igreja, pessoas que congregam na igreja, pessoas até que têm cargos, que têm até funções na igreja, mas ainda agem como meninos, ainda são imaturos, ainda são pessoas incrédulas que agem segundo o seu próprio coração. Como é que se explica isso? É porque a fé, ela é gerada pela palavra e não pelo fato de eu fazer parte de uma comunidade cristã. E não pelo fato de eu estar vivenciando ou congregando em uma determinada igreja ou cumprindo alguns atos religiosos. Mas a minha fé, ela é fortalecida na minha obediência à palavra, na proporção que eu me debruço sobre a palavra, que eu medito sobre a Escritura. E aí a Bíblia, a palavra de Deus, vai gerar fé, vai aperfeiçoar a minha fé. Aí sim, eu vou galgar e vou crescer em maturidade espiritual e deixarei de ser esse crente menino que nós conhecemos, há muitos espalhados por aí e que infelizmente causam problemas na igreja e são pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina e por qualquer circunstância e situação. Então, desde Gênesis 12:4, que nos conta a experiência do chamado de Abrão, e da adoração de Abrão quando ele constrói um altar em Betel, revelando assim que ele agora crê em Deus, deixou de ser o idólatra. O seu sobrinho, desde o chamado de Abrão, ele está ali acompanhando Abrão. Então, Gênesis 12:4, Ló esteve com Abrão e foi testemunha de muitos eventos, de muitas fases na vida de Abrão. Por exemplo, a resposta de Abrão ao chamado de Deus. Ló, ele evidenciou, ele foi testemunha desse chamado de Deus e da resposta em obediência que Abrão deu a Deus. Ló foi testemunha da adoração de Abrão, porque agora Ló está vendo que o seu tio não é mais idólatra, não adora mais os deuses, mas agora adora um único Deus, é monoteísta, adora o único Deus soberano. Então Ló, ele está vendo o seu tio sendo transformado. Ele está vendo que o seu tio Abrão está tendo uma experiência com esse Deus que até então eles não conheciam. E também Ló foi testemunhando daquele livramento que Deus deu a Abrão e a Sara lá no contexto do Egito. Quando eles mentiram e quase que Sara, né, era abusada ali, era tomada por aquele príncipe do Egito, e Deus
com sua providência, livrou aquela família e abençoou Abraão ali naquela circunstância, e ele saiu do Egito e voltou então para o começo lá em Betel, onde ele havia erguido um altar. Então Ló, ele viu todas essas coisas, ele está ali, ele está acompanhando, ele está seguindo o seu tio Abrão. E Ló, ele está sendo abençoado também em Abrão, pela aliança que Deus fez com Abrão. Todos aqueles que estão ali naquele contexto próximo a Abrão também está sendo abençoado, né? E Ló também está prosperando. Ló também vai se tornar um homem muito rico. Deus também vai usar de misericórdia para com ele por causa de Abrão, né? É claro que o caráter de Deus é um caráter santo, bondoso, misericordioso, mas ele como Abrão seria bênção para as nações, então nesse momento Abrão está sendo bênção também para o seu sobrinho. Então o sobrinho dele, Ló, está sendo abençoado pela vida de Abrão, pelas promessas de Deus na vida de Abrão, que está respingando ali também em Ló. Então ele está acompanhando alguém de um nível de fé, de um nível de experiência com Deus tremendo. Então Ló está sendo influenciado também pelo seu tio. E aí fica aqui uma lição para nós também. Quem nós estamos acompanhando? Quem são as pessoas? Quem é o nosso ciclo de amizade? Nós precisamos observar isso. Porque quando você anda com alguém que tem comunhão com Deus, quando você anda com alguém, meus irmãos, de oração, alguém que fala de Deus, alguém que ama a Deus, isso vai te influenciar profundamente. Isso vai te incentivar também a buscar a Deus. Agora, quando você anda com uma pessoa carnal, imoral, uma pessoa mundana, a tendência é você também ser influenciado por isso, porque isso já está no teu coração. E andar com pessoas assim, e aí é que vai instigar mais ainda algo que já está aqui. Algo que já está aqui e que nós temos a tendência de andarmos dessa forma. Então fica aqui essa lição. Ló foi abençoado porque andava com um homem de fé, um homem de promessa, um homem de aliança, um homem que estava vivendo as promessas de Deus, de aliança com Deus. Que tipo de pessoas nós estamos andando? Porque as pessoas com quem a gente anda falam muito sobre nós. As nossas amizades, as pessoas com quem a gente se relaciona, falam muito sobre nós. Então, essa lição também é importante nós observarmos. Então, Ló vivenciou, viu tudo isso acontecendo na vida do seu tio Abrão. Entretanto, esse testemunhar ou vivenciar muitas coisas não é garantia de verdadeiro aprendizado e crescimento. Então, o fato de eu ver pessoas caminhando com Deus e ver testemunhos de vida e ver testemunho de pessoas que oram, de pessoas que amam a Deus, de pessoas que têm compromisso com Deus, o fato de eu estar em uma comunidade, numa igreja e vendo as pessoas orando, buscando isso na minha vida, pode ser que não tenha nenhum efeito. Pode ser que eu não tenha de fato aprendido ou que de fato eu não tenha crescido a partir das minhas próprias experiências e não a partir da experiência dos outros. E é isso que está acontecendo com Ló. Ló está vendo o seu tio, mas ele mesmo, Ló, ele precisa passar por aquele processo. Ele também vai precisar conhecer a Deus, o Deus de Abrão, tem que ser o Deus dele também. Ele também vai precisar desenvolver o seu caráter a partir das suas próprias experiências, a partir da própria comunhão pessoal dele com Deus. Então, da mesma forma, estar em uma comunidade de fé não é garantia de amadurecimento espiritual genuíno. Tem muita gente que tem muito tempo que é membro de uma igreja local. Tem muita gente que tem muito tempo que se batizou, mas continuam sendo aqueles crentes nanicos, imaturos, incrédulos, murmuradores, muitas vezes até pessoas que escandalizam o evangelho. Por quê? Porque ainda existem condutas que ainda não foram tratadas, eles ainda não foram libertos. E apesar de estarem muito tempo na igreja, serem velhos crentes, mas nunca cresceram, nunca desenvolveram dons espirituais,
nunca tiveram experiências de uma vida transformada e de influenciar outras pessoas. Ao contrário, são crentes velhos que dão trabalho que só. São crentes opositores, são crentes faladores, são crentes fofoqueiros, mas estão na igreja, são religiosos. Mas de fato nunca experimentaram neles essa transformação, essa experiência. Se você é um tipo de crente assim que está me ouvindo, se volte para Deus agora mesmo. Peça ao Senhor que Ele converta o teu coração para que você aprenda a ter sua própria experiência de caminhar com Deus, de crescer, de desenvolver a tua maturidade, para que você seja aquele crente forte em Cristo diante de qualquer circunstância e não se escandalize com qualquer coisa ou algo, ou por qualquer motivo, você já abandona a igreja, já se desvia, já quer ir para o mundo, já deixa de adorar a Deus, já deixa de servir a Deus. Então isso é imaturidade espiritual. E não tem nada a ver com tempo de igreja, com idade. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que têm idades avançadas, mas são imaturas, e tem pessoas novas que são maduras. Então não tem nada a ver nem com tempo de igreja e nem com idade biológica, maturidade. Mas tem a ver com obediência, tem a ver com essa entrega ao Senhor Deus e nessa vontade de conhecer a Deus, e isso, conhecer a sua palavra, e isso vai gerando em nós músculos espirituais e vai nos fazendo adultos, maduros, firmes, fortes contra qualquer adversidade. Então Abrão, ao permitir que Ló escolhesse em qual lado ele gostaria de estar, exerceu humildade e generosidade. Entretanto, a escolha feita por Ló foi errada. Ele foi guiado pelo que viu, como diz aqui o texto. Houve uma contenda entre os pastores de Abrão e de Ló. Eles precisaram se dividir, porque a terra não tinha condição de sustentá-los, sustentar todos eles, todos os animais, toda a riqueza que eles tinham. E aí Abrão mostra generosidade e humildade, que são duas virtudes que nós precisamos pedir a Deus, que o Espírito Santo nos ajude a sermos humildes, a reconhecer quem nós somos, nos esvaziar do nosso orgulho, para nós dependermos de Deus e olhar para o nosso próximo, estender a mão para o nosso próximo e nunca querer preeminência, querer aparecer, mas que toda a glória seja realmente do Senhor Jesus. E generosidade, porque ele chega para o seu sobrinho e diz: nós precisamos nos separar, nós não vamos brigar, a gente vai decidir, a gente vai tomar uma decisão em paz, sem contenda, sem briga, sem confusão. Então se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abrão, mesmo sendo o mais velho, mesmo sendo aquele que foi chamado por Deus para viver a promessa, e que Ló era estava apenas indo na onda dele, no caminho dele, mas o homem a qual Deus escolheu e fez aliança foi com Abrão. Ele poderia impor esses seus direitos, porque foi chamado por Deus, mas não, humildemente, generosamente ele diz: não, escolha você. Mas ali a escolha de Ló, diz a Escritura que ele escolheu as campinas do Jordão, ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra porque lá era como o jardim de Deus. Olha a expressão que Moisés está usando, era como se fosse o Éden, um lugar bem regado, com certeza frutas, árvores, o verde, aquela coisa linda, aquela paisagem paradisíaca diante dos olhos de Ló. Ele ficou encantado com aquilo. Ele está seguindo os seus próprios olhos, ele está seguindo a sua própria vontade, ele está agindo segundo suas próprias emoções e não segundo a vontade de Deus. Então Jó, muitas vezes nós somos o Ló. Nós somos o Ló. Quantas vezes nós tomamos decisões baseadas nos nossos olhos, na nossa aparência, no nosso sentimento. Eu senti aqui, deu um arrepiozinho aqui, então eu já acho que é de Deus. E eu deixo de consultar a Deus, eu deixo de ver se de fato é a vontade de Deus para a minha vida. Então ele foi guiado pelo que viu até Sodoma, ele foi guiado pelo que viu e também a avareza, uma certa avareza, pela prosperidade terrena. Ele viu naquele lugar a possibilidade dele enriquecer mais ainda. Mas ele esqueceu de consultar a Deus, ele esqueceu de pedir a direção de Deus. E quantas vezes nós não estamos exatamente? Mas isso revela um coração imaturo, um coração que é levado pelas circunstâncias, pela aparência.
Um coração imaturo que não ora, que não busca a direção de Deus para tomar decisões. E quantas vezes nós somos meninos imaturos e aí decidimos, mas com certeza haverá uma consequência, como houve aqui com Ló. Diz a Bíblia que ele armou as suas tendas ali para a região de Sodoma, mas o texto diz que os homens de Sodoma, os habitantes daquelas cidades, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É bem provável que mais na frente Ló vai ser pego, vai ser sequestrado, vai ser tomado por causa de uma guerra que há, mas Deus, através da intercessão de Abrão, livra Ló daquela situação. E Deus é generoso, Deus é misericordioso. Mesmo Ló tendo cometido aquele erro, Deus usa de misericórdia para com ele. Assim também Deus faz conosco. Quantas vezes tomamos decisões erradas, agimos de maneira equivocada, mas a misericórdia de Deus está ali para nos consertar e para nos trazer de volta ao caminho, à direção que Deus quer para nós. Que nós aprendamos assim, que nós possamos pedir a Deus maturidade para a gente poder entender a sua vontade e não tomar decisões como Ló. E aproveitarmos as oportunidades que Deus está nos dando para a gente poder crescer diante do Senhor. Caminhando aqui para o final, Ló colheria posteriormente o fruto dessa decisão imprudente, que certamente não foi tomada com os passos de fé. E de fato Ló, se você ler o texto, ele vai sofrer as consequências disso. Então, em que área da nossa vida você consegue perceber que o simples conhecimento de informações sobre Deus não lhe traz garantia de amadurecimento espiritual? Não é apenas conhecer, não é apenas ler, é praticar, é viver esse conhecimento relacional com Deus. O relato da história de Ló mostra que posteriormente Deus foi misericordioso com ele, livrando-o de Sodoma e Gomorra. Você consegue se lembrar de situações nas quais Deus demonstrou misericórdia em sua vida, mesmo após você e eu ter tomado decisões fora da vontade de Deus, em desobediência à vontade de Deus? Eu me lembro de várias delas. E isso me serviu como lição. E hoje posso dizer que amadureci naquelas áreas para não cometer os mesmos erros. Como o conhecimento como o conhecimento que temos sobre Deus pode ser convertido em verdadeiro crescimento e amadurecimento espiritual? Na prática, todo o conhecimento de Deus deve nos levar a temer mais a Deus, obedecê-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus amadureça o teu coração, para que nós não sejamos mais meninos, mas que a gente consiga alcançar a estrutura perfeita de um varão em Cristo Jesus. Vamos orar, Pai. O nosso coração é imaturo, Senhor. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos, mas nós pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a crescermos em conhecimento relacional com o Senhor. Ó Pai, nos guia pela sua santa vontade, Senhor, que nós não sejamos levados pelo que sentimos, mas pela Tua palavra, que seja a nossa única regra de fé e prática. Nos abençoa nessa devocional, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até amanhã, com a permissão de Deus.